A gente conversa agora com o pré-candidato do Avante à presidência da República, André Janones, que faz a gentileza de estar aqui nos nossos estúdios em São Paulo. Deputado, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Mona Lisa. Muito obrigado a você, a toda a equipe da CNN por esse espaço, que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível aqui, falando da nossa história e principalmente das nossas propostas para o Brasil. É esse o intuito. O senhor quer que eu o chame de deputado, de pré-candidato, de candidato, de André, de Janones? Mona Lisa, fique absolutamente à vontade, como você se sentir melhor. Pela liturgia jornalística, chamarei de deputado, que é a função do senhor. Vamos lá. Bom, o senhor defende algo absolutamente imprescindível, né? Que é a discussão de um projeto de Brasil. Muita gente diz que é o que mais falta na nossa República. E nas defesas de projetos ou de intenções e de ações, o senhor já defendeu reforma tributária com taxação de fortuna, diminuição de lucro dos bancos, tributação de propriedade rural e auxílio permanente de R$ 600 para os mais pobres. Isso reverbera bastante, né, nas redes sociais, mas na vida real é bem diferente. Podemos começar por aí? Podemos sim. Mona Lisa, toda a campanha presidencial, a gente está numa fase de pré-campanha, ela mais do que propostas específicas e delimitadas, ela precisa ter uma mensagem, né? Um pré-candidato à presidência, ele é, na verdade, um generalista que vive a debater com especialistas. Então, qual que é a mensagem principal da nossa pré-campanha? É realmente o objetivo principal de diminuir a desigualdade social no nosso país. Os índices de desigualdade no Brasil é muito grandes, esses índices, e a gente espera que essa mensagem principal de diminuir essas desigualdades possa permear a formação de todas as nossas propostas. E é aí que entra a nossa principal bandeira de campanha, que é realmente a implementação de um programa de renda mínima no nosso país. A gente pretende implementar isso já nos primeiros 6 meses de governo, através de uma ampla reforma tributária, onde a gente busque, através da taxação de lucros e dividendos, da instituição do IGF e de outras medidas, o aumento do ITR, a gente busca realmente viabilizar o pagamento desse programa de renda mínima, que não é o único meio para a gente conseguir esse objetivo, mas é um dos principais, o mais imediato, o mais objetivo, e a gente pretende implementá-lo já nos primeiros 6 meses. Sim, eu quero fazer muitas perguntas também, mas gosto do nosso jeito de entrevistar aqui na CNN, que é fazendo um bate-bola com os nossos analistas. Aí cada um traz um elemento, fica mais rico. Já de cara, deputado, vou trazer a Carolina Brígido também para a conversa, até porque não falei ainda boa noite para a Carol. Oi, Carol, boa noite, bem-vinda, minha querida. Chega na conversa também. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, deputado. Deputado, o senhor surgiu no cenário nacional muito como porta-voz dos caminhoneiros, né? Tem uma boa interlocução com essa categoria. Eu queria saber por que os caminhoneiros fizeram greve no governo Temer e hoje, que o diesel está mais caro do que naquela época, por que os caminhoneiros não fizeram greve? Porque o governo Bolsonaro aparelhou o movimento grevista, colocou debaixo do braço, como se diz no popular, através do então ministro Tarcísio, as principais lideranças do movimento caminhoneiro no nosso país. Eu participei ativamente da greve no ano de 2018, fui um dos porta-vozes da categoria, mas ali já havia uma distinção entre os caminhoneiros autônomos e independentes, que realmente estavam em busca de melhorias para a categoria, e os caminhoneiros representantes de entidades, de associações, de sindicatos. Esses últimos foram, repito, o governo Bolsonaro colocou debaixo do braço, tem o controle total sobre eles, e a qualquer pequeno risco, qualquer possibilidade de um novo movimento grevista, eles ali apagam o incêndio rapidamente. Só citar um episódio recente, aí eu já passo para uma das principais críticas que a minha pré-campanha tem feito, que é o debate ideológico, né? A priorização do debate ideológico em detrimento do enfrentamento dos problemas reais que o povo brasileiro vive. Isso aconteceu também há cerca de 2 meses atrás, quando houve essas altas têm sido frequentes, mas houve uma alta mais significativa do preço do combustível, e eu me lembro que pela primeira vez, sempre alguns setores da imprensa, quando há qualquer movimento, me perguntam, né, Janones, tem alguma possibilidade de uma nova greve? E eu sempre respondo que não, eu não vi depois de 2018 nenhum movimento que pudesse levar a uma nova greve, e há cerca de 2 meses atrás, pela primeira vez eu vi.
Eu senti que tinha um movimento nas redes sociais, um movimento entre as lideranças dos caminhoneiros, mas aí eu me lembro que era exatamente naquela semana, naqueles dias, eclodiu uma polêmica relacionada a um filme do Danilo Gentili, se aquilo era crime, se não era crime, e rapidamente se desmobilizou as lideranças, se mobilizou as pessoas, o povo brasileiro, através das redes sociais. Então, fica aqui já respondendo à sua pergunta, a minha principal crítica à condução da política no nosso país, principalmente por parte daqueles que hoje polarizam a disputa presidencial. Esse é um exemplo claro, típico de como esse debate ideológico em questões que não deveriam ser prioritárias servem como cortina de fumaça para que a gente não traga à discussão os problemas que realmente são comuns a todos os brasileiros. Preço dos combustíveis, dos alimentos, inflação e etc. Deputado, o senhor falou das redes sociais, né? O engajamento, então, nessas eleições, nas redes sociais, enfim, é o que está colocado, né? Parece que não significa mais surfar um caminho mais fácil quando a gente faz uma comparação, por exemplo, com 2018, com a performance ali adotada pelo então candidato Jair Bolsonaro. O senhor acha que o senhor está acertando ou errando na sua condução de campanha, focando bastante nas redes sociais? O senhor é um fenômeno, né, nas redes sociais. O que precisa ser ajustado para que ser tão pop nas redes sociais signifique também números mais robustos nas pesquisas eleitorais? Monalisa, primeiro fazer uma diferenciação aqui extremamente importante entre a maneira como eu me comunico nas redes sociais e alguns ditos representantes dessa chamada nova política que em algum momento perderam a mão, deixaram de ser homens públicos, parlamentares e se transformaram em youtubers, em digitais influencers. Eu não nego a política, ao contrário até do presidente Bolsonaro, que conseguiu a proeza de, depois de 28 anos dentro da Câmara dos Deputados, se vender como antipolítico, como antissistema. Eu não nego a política, eu tenho uma história de vida, de militância em prol do povo brasileiro. Claro que num primeiro momento, ali na minha realidade, lá do interior de Minas Gerais, eu tenho uma história de vida muito parecida com a história da maioria do povo brasileiro. Sou filho de uma empregada doméstica, de um pai cadeirante, estudei a vida toda em escola pública, me formei advogado através de uma bolsa de estudo para alunos carentes e trabalhando como cobrador de ônibus, e quando eu me formo advogado, eu vou advogar gratuitamente em prol de pessoas que precisavam de exames, cirurgias, medicamentos, tratamento na área do SUS. Faço isso por 10 anos, vem a greve dos caminhoneiros, eu sou convocado para liderá-la e, através disso, veio a visibilidade de todo esse trabalho de 10 anos e eu chego até o Congresso Nacional como o terceiro deputado federal mais votado de Minas Gerais, um dos mais votados do Brasil. Tive a marca do auxílio emergencial, eu fui o principal defensor do auxílio emergencial no país, um dos principais responsáveis pela sua aprovação através da ação, da articulação ali dentro do Congresso Nacional, e tudo isso eu comuniquei através das redes sociais. Então veja bem que é diferente, eu não me levanto todos os dias, não inicio o meu dia com a obrigação de produzir um conteúdo para as redes sociais, eu utilizo ela apenas como meio de comunicar o meu trabalho. Por isso eu consegui esse engajamento e acredito que justamente por esse público ter sido formado, consumindo, vamos dizer assim, o meu trabalho, né, e não um conteúdo de youtubers ou de digitais influencers, eu acredito que na hora em que a população brasileira voltar a atenção para o período eleitoral, para as eleições, isso não aconteceu ainda. Eu acho que nesse momento as pessoas buscarão uma alternativa a Lula e Bolsonaro. O índice de rejeição de Lula e de Bolsonaro mostra que a população brasileira está se sentindo refém, obrigada a escolher o menos pior, vamos dizer assim. Não é uma polarização verdadeira, você tem a polarização de fato, quando o eleitor quer votar nos dois candidatos, mas ele só tem um voto e aí ele tem que escolher entre um ou outro. Não é o que acontece agora, por isso eu tenho absoluta convicção que a gente vai crescer muito na reta final e que a gente tem chances reais de estar no segundo turno das eleições. Caio Junqueira chega no papo também, Caio? Deputado, boa noite. O senhor vem sendo assediado aí por algumas candidaturas, principalmente do ex-presidente Lula, para desistir, para ter algum acordo político ali no seu estado, Minas Gerais. Eu queria saber se sua candidatura é para valer até o final. Boa noite, Caio. Bom, até aqui eu sempre que eu vou responder a essa pergunta, e ela me é muito frequente, eu digo, olha, até a data de hoje eu não tenho absolutamente nenhum motivo
para acreditar que o partido que eu sou filiado, que o Avante, vai retirar a minha pré-candidatura. Se amanhã acontecer, eu vou fazer uma nova análise, mas até aqui eu não tenho por que acreditar nessa possibilidade. Eu tenho um relacionamento muito estreito com a direção nacional do partido, com o presidente da sigla. Não existe dentro do meu partido divisões, correntes. Um é a favor do Janones, outra é contrário, quer apoiar Lula ou quer apoiar Bolsonaro. Não, nós temos unidade partidária, inclusive os 3 pilares nos quais a minha campanha se sustenta, que são as redes sociais, a gente aproveitar espaços de imprensa que para nós são muito caros, como esse aqui que a CNN me concede nessa noite. E o terceiro é justamente encontros partidários. A gente tem viajado todos os estados brasileiros, reunido com as lideranças do partido para apresentar a nossa pré-candidatura. Então a gente tem essa unidade partidária, essa construção que me dá uma tranquilidade de que a nossa candidatura irá até o final, até porque, como eu disse, eu acredito realmente que esse projeto possa se viabilizar, principalmente na reta final. O assédio a gente tem sofrido com frequência, acho que faz parte, está dentro do jogo político, faz parte da democracia, e a gente vê até com bons olhos isso, sinal de valorização do nosso trabalho, da nossa pré-candidatura, do nosso potencial de crescimento. Eu tenho uma taxa de desconhecimento hoje de 86%, então só 14% do Brasil conhece o André Janones, e a gente já pontua com 3 pontos nas principais pesquisas, então é um cenário muito otimista em relação ao futuro, e esse assédio faz parte aí dessa trajetória, desse caminho. Temos 7 minutos ainda de entrevista. Quero fazer mais uma rodada com a Carol e com o Caio. Mas antes de passar mais uma vez para a Carol, que tipo de assédio? Como é que está esse assédio? Só um detalhezinho, se o senhor puder revelar. Sim, pedidos de reuniões, pedidos para que a gente possa compor com esse ou com aquele candidato. O Partido dos Trabalhadores mesmo já enviou emissários para dialogar com o Avante, para fazer propostas para que a gente possa aliar ao ex-presidente Lula, mas a gente não fez nenhuma sinalização positiva. Eu mesmo não me dispus ainda a conversar com o ex-presidente Lula, porque eu acredito que seria uma conversa inócua, se a minha candidatura não está para ser negociada na mesa. E se, obviamente, o ex-presidente Lula, que hoje lidera as pesquisas de intenção de voto, jamais desistiria da sua candidatura para me apoiar. Então, eu não vejo o que poderia ser, o que a gente poderia ter de frutífero em uma reunião, por isso até aqui eu não aceitei essas conversas. Carol, chega de novo? Oi, deputado. Oi, Carol. Então, o senhor falou agora que existe essa questão dos brasileiros de escolher o menos pior, que tem 2 favoritos nessa disputa. Vamos supor que esse cenário continue assim até o segundo turno. Nesse caso, quem o senhor escolheria? Teria um menos pior para o senhor? De que lado, de Bolsonaro ou de Lula, o senhor se alinharia no segundo turno? Carol, eu, acima de tudo, eu não me rotulo como direita nem esquerda. Eu, ora, voto com a direita, ora, voto com a esquerda. O meu guia é o povo brasileiro, são as necessidades do povo brasileiro. Eu não tenho nenhum tipo de amarra ideológica. Eu utilizei durante todo o meu mandato uma prática inovadora até, de a minha assessoria de plenário sempre tira do cabeçalho do projeto quem é o autor. Então eu voto sem saber se quem propôs aquela matéria foi o PT, foi o presidente Bolsonaro, foi qualquer outro partido político. Essa é a minha maneira independente de atuar, sem amarras ideológicas. Então eu sempre evito me colocar como direita ou como esquerda, eu deixo para quem faz a análise, para vocês aí identificarem de acordo com os meus posicionamentos, com os meus votos, com as minhas propostas, onde eu me colocaria ali nessa polarização, nesse debate ideológico que infelizmente reina no nosso país hoje. Mas eu sempre me coloco, acima de tudo, como um democrata. Eu sou um apaixonado pela democracia, eu tenho um respeito tremendo pela imprensa, acho que ela desempenha um papel fundamental. Não vejo a rede social como excludente da imprensa, acho que elas se complementam. Eu respeito todas as instituições democráticas do nosso país e eu não considero o Bolsonaro uma opção do campo democrático. Então, não é se eu apoiaria Lula ou Bolsonaro. Eu jamais estaria ao lado do presidente Bolsonaro, uma vez que ele tem atentado frequentemente contra a democracia no nosso país e eu, repito, sou um democrata. Essa frase já é um baita aceno e o senhor sabe muito bem disso. Caio Junqueira, chega de novo. Deputado, o senhor é a favor da privatização da Petrobras? Sou contra a privatização da Petrobras. Agora, falando de uma maneira genérica, não especificamente da Petrobras, eu me posiciono em relação à privatização
dependendo da situação, do caso concreto, daquela empresa. Acho que privatização precisa ser exceção e não regra, o que não significa que, hora ou outra, não se evidencia a necessidade de privatização de determinada empresa. Eu não sigo essa cartilha da esquerda de que jamais se pode privatizar, está vendendo o patrimônio brasileiro e etc. Análise de caso a caso, mas em relação à Petrobras, respondendo objetivamente, sim, eu sou contrário à privatização. Deputado, o senhor fala então que não é nem de direita, nem de esquerda, não é terceira via. É verdade que o senhor está compondo um bloquinho do que seria a quarta via ou a intriga da oposição difusa? Análise objetiva é a criação de uma via única, né? Via única não no sentido prepotente de ser a única opção, mas uma via que consiga unir o país. Fazer um exercício de reflexão rápido aqui com vocês Sim. e com quem está nos assistindo. É absolutamente inimaginável um cenário em que Bolsonaro é eleito presidente da República, reeleito, melhor dizendo, e no dia seguinte a gente vai ter os deputados, senadores, utilizando a tribuna, né? Vamos imaginar a situação aqui de a Gleisi Hoffmann utilizar a tribuna para falar, Bolsonaro venceu as eleições, vamos todo mundo dar as mãos, que agora ele é nosso presidente e a gente precisa querer o melhor para o país. Ou vice-versa, o Lula eleito presidente da República e no dia seguinte o Daniel Silveira utilizar a tribuna para falar, a eleição passou, nosso presidente agora é o Lula. Isso não vai acontecer. Nem Lula nem Bolsonaro têm condições de pacificar o país. A nossa proposta da nossa pré-candidatura é apresentar uma opção para que a gente possa, de fato, pacificar o país, focando a busca de soluções para os problemas reais da população brasileira, problemas que passam à margem do debate ideológico. Quando você fala em saúde pública, né, em SUS, em transporte público, em educação, isso são necessidades do heterossexual, do homossexual, do católico, do evangélico, do cara de direita, de esquerda, enfim. Esses problemas reais, comum a todos, deve ser o objeto principal da nossa preocupação. O senhor acha que o senhor consegue, então, pacificar o país, apesar da sua pouquíssima experiência política? A mesma experiência que eu tinha quando eu cheguei no Congresso Nacional como deputado federal, meu primeiro mandato, e consegui aí estar pontuando hoje com 3 pontos no Datafolha, consegui números muito positivos durante o meu mandato, tenho absoluta convicção que dentro da limitação de um mandato de deputado federal, consegui fazer a diferença na vida de muitas pessoas. A experiência que eu levei para o Congresso Nacional não era uma experiência no Legislativo, mas era uma experiência de vida, de alguém que tem no DNA a história do povo brasileiro, que tem uma história de vida muito parecida com a história do povo brasileiro, que sempre esteve ao lado desse povo e que tem sensibilidade para entender as necessidades do nosso povo, sem se contaminar, repito, pelo debate ideológico, por essas discussões que não deveriam, pelo menos, ser as que pautam as discussões políticas no nosso país nesse momento. Essa é a experiência de vida que eu levei para a Câmara dos Deputados e que eu pretendo levar para o Palácio do Planalto. Bom, deputado pré-candidato do Avante à presidência, André Janones, muito obrigada pela participação, pela conversa. Esse sotaquezinho mineiro gostoso é de que região de Minas? Ituiutaba, Triângulo Mineiro. Eu sou filha de uma mineira, então tenho todo o carinho por esse sotaque, sem dúvida. Muito obrigada, boa noite ao senhor e até uma próxima. Obrigado, Mona Lisa, obrigado, Caio, Dani, obrigado por esse espaço, a todo mundo que está em casa, uma boa noite. Vamos continuar aí analisando para que a gente possa construir um Brasil diferente a partir de outubro. Grande abraço. Obrigada, tchau, tchau.